Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Oi, gente! Ciro Santos com o programa Ciro Santos Convida nesse sábado, 19h30. Poxa, o Ciro Santos está com a mesma camisa de semana passada. Gente, estou com a mesma camisa de semana passada porque eu tinha dito, não deu para fazer um programa só com o Henrique Cardoso, porque era muito papo, né, Henrique? Então a gente vai continuar aqui do papo de semana passada. Ah, eu não assisti semana passada. Vai no YouTube, vai no canal Programa Ciro Santos Convida, aí você assiste o programa de semana passada e assiste esse, ok? Vamos lá. A gente parou aquele programa falando sobre... Vamos lá. A experiência que eu tive com os meus filhos no pôr do sol. Pronto, vamos lá. Então continua agora, vamos lá. O que é interessante, né? A gente está tão acostumado a estar no modo acelerado que a gente não consegue, às vezes, na verdade, muitas vezes, parar para escutar o outro. E não é só o outro, às vezes é escutar nós mesmos. Eu, primeiro, preciso aprender a estar em repouso comigo. Meu corpo em repouso, como é que eu me relaciono com ele? Significa, eu consigo ficar parado? O normal da grande maioria das pessoas é ficar se mexendo. Né? Como é que está você nesse momento? Você, fazendo uma atividade física, você consegue perceber você fazendo essa atividade física? O que é mais interessante, que antes de eu praticar, fazer práticas de mindfulness, práticas que eu treinasse esse estado de presença, eu lembro que eu ia para a praia surfar, mas Sim. eu ia desestressar. Ah, tá. Eu pegava o meu violão, começava, final de semana, a tocar, tipo 8 horas, 9 horas da manhã e até 7 horas da noite, para desestressar. Depois que eu aprendi a treinar a mente para me trazer ao presente, perceber aquilo que me tira do presente, hoje eu consigo ir para a praia para surfar. Consigo pegar meu violão para tocar. Gente, a diferença não é semântica, é vivencial. Você conseguir estar presente, escutar o som. Você conseguir entrar no mar e sentir o cheiro da maresia. Tocar e sentir a água na mão. E muitas vezes a gente está com o corpo em movimento, mas é um movimento no modo automático. Eu não consigo nem perceber. Faz por fazer. Isso. E a maior dificuldade é perceber o movimento do corpo em repouso. A gente falou do corpo em repouso. Sim. Agora eu estou falando do movimento do corpo que está em repouso. Porque quando eu sento e fecho os olhos, a minha mente não para de pensar. E é o mais interessante, você não precisa se esforçar para pensar, sua mente já faz isso por você mesmo. E a gente entra, engaja num pensamento que entra no outro, mas se a gente parar e observar, a mente da gente entra num pensamento, engaja em outro, engaja em outro. E aí vai. E a gente vai se perdendo nisso. É isso que eu falei no programa anterior, exatamente. Como é que a gente consegue, né? Porque às vezes a gente quer pensar só em alguma coisa e acaba entrando em outros pensamentos. Eu tinha dado uma experiência minha, por exemplo, quando eu trabalho o dia inteiro, aí faço show à noite, chego em casa, eu quero desligar. Mas não, a minha mente, galera, continua funcionando de uma forma que eu me sinto cansado de pensar em tanta coisa. E por isso acaba demorando a dormir, aí dorme mal, dorme tarde, aí acorda cedo porque tem coisa para fazer. Então tudo isso é um processo que tem que ser trabalhado, né, Henrique? Isso, tanto que, por exemplo, hoje a gente fala de programas, workshops de 4 horas. 4 horas é como se fosse o momento de sensibilização. Tá. Para que você consiga perceber esses mecanismos internos que te levam a essa ansiedade, a agir no modo automático. A gente tem pessoas que dizem, eu sou multitarefas, eu consigo fazer muitas coisas. A gente só consegue fazer muitas coisas de modo automático. É aquilo que eu já conheço, já faço bem e que tem funcionado. E quando funciona, ótimo. E quando não funciona, o que é que eu faço? Continuo repetindo porque eu não estou consciente sobre aquilo que eu estou fazendo. A maior dificuldade é eu perceber o que eu estou fazendo, porque eu não consigo trazer minha mente para a minha atividade. Para aquilo. Né?
eu consigo estar presente na relação contigo agora, te interrompendo quando você fala? Sem conseguir escutar o que você tem para me dizer? Muitos de nós não percebemos, mas diante de uma conversa com o outro, a gente nem espera o outro terminar. Porque a gente já sabe qual é a resposta. Na verdade, a gente acha que percebe a resposta. E numa conversa que é um pouco mais difícil, a gente não percebe que o que ele está falando está mexendo aqui com a gente. Então, esse desconforto, quando a gente não percebe, nos tira, nos desconecta. Exatamente. Então, eu não preciso fugir do desconforto, eu só preciso perceber que ele está aqui e que eu posso me relacionar com ele. Porque isso é a vida em movimento. Eu não consigo viver sem estresse, eu não consigo viver sem ansiedade, até mesmo um pouco de depressão. Tudo isso, dentro da moderação, é o que torna a nossa vida boa, uma vida que faz sentido. Alegria, tristeza, raiva, gentileza, gratidão, contentamento, avareza, inveja, tudo isso faz parte da nossa vida. Quem que não entrou no Instagram, olhou, né? Às vezes uma celebridade fazendo algo, você acha, que inveja. Aí a gente fala assim, para não ficar feio, fala de inveja branca. Que já não pode nem eu falar inveja branca, porque não tem inveja preta, não tem inveja amarela. E agora já não tem mais isso. Exatamente. Né? Então, gente, raiva, tristeza, alegria, estresse, ansiedade, depressão, avareza, inveja, né? São todos sentimentos, emoções que geram informação para a gente. Então imagina você lá no Instagram, vendo uma pessoa que você admira fazendo algo que você tem inveja. Se você não percebe essa inveja em você, você não tem como mudar ela. Você precisa primeiro aprender a reconhecer o que está dentro de você, esses sentimentos, essas sensações, emoções, esses pensamentos como informação. Aí, quando você consegue reconhecer isso, você tem como decidir o que é que eu faço com isso. Porque, em princípio, não é bom nem ruim. A valorização, a valoração daquilo que você reconhece depende de como você se relaciona com o mundo. Então, assim, a gente consegue evitar esse monte de coisa. Tipo, a gente se parar, se pensar, se trabalhar, se pedir ajuda, a gente consegue evitar a ansiedade, a síndrome do pânico, né? Dá para fazer isso? Dá para evitar de chegar a esse ponto? Isso. Quanto mais a gente vai desenvolvendo essa habilidade de presença, mais consciência a gente vai tendo desses gatilhos que levam a esse sentimento de ansiedade. Mas também tem um outro aspecto. Os programas de Mindfulness, eles estão preocupados em desenvolver essa meta-habilidade que a gente chama. Sim. Esse estado mental de você voltar para o presente. Só que a vida é um pouco mais complicada. Então também precisa, muitas vezes, a depender do teu contexto, fazer um trabalho psicoterapêutico, com um psicólogo, um psiquiatra. Então aqui a gente trabalha em parceria, uma atividade complementando a outra e fazendo essa construção da experiência, que é uma construção complexa, porque o ser humano é complexo. É demais. E quando a gente não percebe, por exemplo, eu muitas vezes não percebo que eu estou elétrico, muitas vezes eu não percebo que eu estou ansioso, né? E as pessoas percebem, Ciro, tu está muito elétrico, vamos diminuir um pouco. Quando a gente não percebe, quando as pessoas não percebem isso, fica difícil a gente conseguir pedir ajuda de uma coisa que a gente acha que a gente não tem. Exatamente. Olha, uma situação que eu passei num programa foi uma aluna começou a fazer o programa e aí mais ou menos na segunda semana ela disse, Henrique, eu não vou mais. Mas por quê? Porque eu me percebi ansiosa, eu não estou gostando disso. Então, a cada pessoa também, que a gente fala da maturidade nessa relação consigo mesmo. Nem todo mundo está preparado para olhar para si e perceber a sua própria ansiedade. Reconhecer isso como informação.
geralmente a gente reconhece isso como uma coisa ruim, né? E aí vem a questão do tabu, da importância de você desenvolver trabalhos voltados à sua saúde mental. Porque você acha que eu reconhecer a minha raiva é ruim, está refletindo algo ruim dentro de mim que eu não quero que transpareça para os outros. É mais ou menos o seguinte. Chego pro Ciro e digo, Ciro, você tá com raiva. Você diz, eu não tô com raiva, não. Você tá vendo? Eu tô calmo. Qual é a tua percepção da tua raiva? Você não percebeu essa raiva? Nenhum. Aí tu imagina agora, você chega pra tua equipe com raiva, não percebe a tua raiva, coloca todo mundo em paz. Fica todo mundo tenso. Como é que você consegue trabalhar bem num clima tenso? Então eu preciso reconhecer primeiro, como é que eu estou agora? Como eu tinha falado no outro programa, eu continuo um pouco ansioso, um pouco nervoso. Se eu tenho conhecimento disso, agora eu consigo moderar a minha relação com você. Sim. Se eu não consigo perceber isso, eu posso começar a falar aqui mais rápido e simplesmente esquecer do que eu já falei. Porque eu não consigo me conectar. Entende? Então é possível treinar para estar presente, para aprender a se reconhecer, para mudar um comportamento que você não gosta, é possível. Isso é tão interessante. Tem um exemplo que eu falo que as pessoas não acreditam. Durante a pandemia, teve aquele espaço, né, que a gente podia sair. Sim. E aí eu fui com minha família, tem um casal de filhos, esposa, fomos para a praça que a Luísa Távora. Andar de skate, brincar. Na hora de ir embora, minha esposa perdeu o cartão de crédito e o documento dela. Aí tu imagina, eu um cearense, o cearense é um sujeito bruto, que bota sempre a culpa na esposa, na mulher sempre tem culpa, né? O homem não assume e eu não era diferente disso. Mas para eu mudar esse comportamento, eu preciso primeiro me reconhecer com esse comportamento. Então naquela hora, quando ela perdeu, a gente estava indo para o carro, aí começou a vir a autocrítica. Por que isso, não sei o que, aquelas frases maravilhosas que só o cearense consegue, né? Só o cearense faz isso por você. Aí fomos em casa, voltamos de novo à praça e o pensamento aqui. E eu percebendo aqueles pensamentos. Olha que interessante. Eu não paro de pensar, os pensamentos estão lá, mas eu não engajo neles. Você percebe e tenta reajustar. Isso. Na verdade, eu nem reajusto. Eu deixo só eles ser o que eles são. Tá. E teve uma hora que aquele pensamento estava tão irritante que eu comecei a rir da minha irritação. Né? Aí foi nesse dia que eu disse, eu quero saber se esse negócio, esse estado de presença realmente funciona hoje. Aí a gente voltou na praça, falamos com os administradores, não encontramos o documento de novo e voltamos para casa. No meio do caminho, ela enfia a mão na mochila das crianças, encontra o documento e o cartão de crédito. Eu olho para ela e disse, que bom que deu tudo certo. Mas por dentro tava aqui, ó. Aquela coisa assim, por que meu Deus, não procurou antes? Devia ter procurado. Isso. Mas você não fez isso. Não fiz isso. Porque eu estava presente nesse processo mental que é automático, que é cultural, sim, mas eu não me deixei levar por ele. Porque primeiro eu precisei reconhecer que isso fazia parte do meu comportamento. Então eu preciso aceitar que isso faz parte da minha experiência. E agora eu abro espaço para que eu consiga perceber como que isso acontece. Só que, eu não deixei externalizar e internamente eu não estava irritado. Eu comecei a rir. Porque eu não engajei nos pensamentos que vão gerar sentimentos, sensações, e aí você vai se irritando, não é assim? Pior que é. Não fiz isso. Chegamos em casa, meu amor, vamos abrir uma garrafa de vinho? Meus filhos chegaram, papai, faz aquele macarrão delicioso, um macarrãozinho com molho pesto. Fizemos uns bolinhos de bacalhau e o dia foi maravilhoso. A pergunta que eu faço, esse dia dependeu mais de quem? De mim. Exatamente. A única coisa que eu poderia mudar nessa relação é a minha forma de me relacionar. O outro eu não consigo mudar nada. Então, para isso é importante aprender a se reconhecer. Exatamente. Agora a gente vai falar... Vamos falar agora não, vamos falar daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente vai falar sobre essa síndrome, síndrome mesmo? Síndrome de burnout. Burnout. Vamos falar sobre isso, vamos saber realmente o que é essa síndrome, como tratar ou como cuidar dela para que a gente não sofra. Porque
Ansiedade, dizem agora, é o mal do século. Ansiedade e depressão. É isso mesmo? Não responde. Responde daqui a pouco. Ciro Santos convida a volta já, depois do intervalo. Fique aí com a gente. Notícia! Novidade! Corre, Virgínia, pra contar! Vou contar dia 29 de outubro, às 20 horas, Caviar com Rapadura, 30 anos! Primeiro espetáculo de humor cearense que foi sucesso em todo o Brasil! Em todo o Brasil. Vai perder? Vai Tá perder? feio, viu, tu? Eu tô feia? Tá, Tu que tá horrorosa. Maria, sai, Eu, vai, esse se toca. manda, Gente, se compra manda, ingresso, tá? Ai, já tô lento. Ah, nojento. Eu tenho reumatismo, tô idade. Pense numa ideia boa. Ter um lugar que cuide dos bebês para as mamães poderem trabalhar tranquilas, de boinha. É uma ideia tão boa que a prefeitura foi lá e fez, meu patrão. Pela primeira vez tem berçário nas creches. Tu acredita? E tem mais coisa nova da prefeitura pra gente, viu? Tem salas para o parto humanizado e o maior concurso da história na educação e na guarda municipal. Tudo isso pela primeira vez. Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Voltando, segundo bloco, Ciro Santos convida. E agora eu vou perguntar, ansiedade, depressão, é mal do século ou sempre teve? Ou realmente agora tem piorado por conta da globalização, por conta de um monte de coisa, esse calor, essa coisa, faz frio onde não fazia, sai gelo no Calcaia, chove, sei lá. Como é que é isso? Fala pra gente. Ciro, depende, né? Por exemplo, a gente não consegue viver sem estresse nem ansiedade. Eu queria muito viver sem estresse e ansiedade. Estresse eu não me considero uma pessoa estressada, não. Mas ansioso eu sou. Mas observa. E eu falo tão calmo, né, gente? Se Você deve você... dizer assim, como o Ciro Santos é? Olha como é que eu falo calmo, gente. Ninguém sabe que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não sou ansioso. Sou uma pessoa tranquila. Por favor, doutor, vamos conversar. Aí eu preciso me concentrar de novo. Não, sério, se concentra. É o mal do século, não é mal do século? Sempre teve? Como é que é isso? Sempre teve, sempre existiu ansiedade, depressão, que antigamente se chamava melancolia. Tá. Né? Então a pessoa melancólica... Hoje tem depressiva. melatonina para você dormir. Melancolina. Melancólica. A depressão, assim, é um quadro um pouco mais complexo, né? Tá. Tanto que eu prefiro não comentar muito, porque não está dentro do meu escopo de competências. Né? Então isso aí eu sempre deixo. É mais complexo, tem algumas nuances. Mas assim, quando a gente vai para aquela depressão que não ultrapassa os 6 meses, que realmente gera uma síndrome, que aí você precisa de um tratamento mais especializado, quando a gente pega essa depressão que é leve, né? Por exemplo, você bateu o carro, né? Então você tem um certo sentimento de culpa, a culpa não é uma coisa boa, e você entra num processo depressivo, mas ele dura ali mais ou menos uma semana. Depois você se recupera, né? Então vamos ficar nessa situação, que nessa daqui eu consigo trabalhar. Certo. Então assim, estresse, ansiedade, essa depressão leve, isso faz parte da nossa vida. Sem isso a gente não vive. Porque o que dá cor, o que dá som, o que dá sabor à nossa vida, são as emoções, os sentimentos e as sensações. Né? Então, ansiedade. Eu consigo fazer um trabalho bom sem ansiedade? Se eu também não me preocupar um pouco com o que as pessoas vão pensar, ou do que eu posso alcançar, ou quando é que eu preciso alcançar e entregar uma meta, eu preciso de um pouco dessa ansiedade. O problema não é a ansiedade. O problema é quando ela se torna crônica de tal forma que ela paralisa a minha relação com o mundo. Em vez de eu trabalhar para alcançar a meta que eu já projetei, porque para eu alcançar a meta eu preciso trabalhar agora. Sim, sim. Eu não consigo mais trabalhar porque eu estou preocupado com a meta. Entendeu? E aí eu começo a ter desequilíbrios. E aí é aquela história do deadline. Então você só trabalha sob pressão. Você tem um mês para entregar um projeto. Em vez de você passar 3 semanas fazendo pequenas entregas, você não entrega nada porque só está preocupado com o resultado. É o que acontece? Na última semana você vira à noite, aí precisa entrar com Red Bull, com a medicação para aumentar a tensão e tal. Aí a gente tem problema. Tá vendo? Olha aí, isso aqui que está sendo fantástico é ouvir isso, porque é uma coisa que a gente acaba praticando no nosso dia a dia. Eu estou aqui com a minha equipe e tem gente dizendo assim, realmente
Exatamente, é isso que eu faço. E é pura verdade. Eu acho que todo mundo aqui da equipe já passou por isso. Estou olhando para ele, gente, porque acho que todo mundo já passou por isso, né? E é muito interessante ouvir isso. E agora eu vou querer saber assim, Só Henrique. mais uma coisa. Pois não. Você consegue acordar sem estresse? Eu consigo. Acordar sem estresse eu consigo. Você não se Não, levanta tu não- da cama sem estresse. Você não vem dizer que eu tenho estresse de manhã, não. Eu Você não preciso- vem dizer porque esse programa vai começar a ficar estressado e aí o negócio vai mudar tudo, porque eu vou... Não, eu não consigo. Eu não acordo. Sério, eu sou uma pessoa que, olha, eu digo sempre, quando vem gente aqui para minha casa, vem familiares, vem amigos ficarem aqui, passar férias, eu digo, gente, aqui em casa não tem negócio de acordar como cara feia, não. Aqui agora todo mundo já brincando, já rindo. Pode ser que um dia eu acorde 8 horas, outro dia eu acorde às 10h30, 11 horas. Mas sempre feliz, sempre na brincadeira. Porque eu odeio aquela pessoa que acorda assim. Ah, meu Deus, eu tenho que acordar agora. É Não. porque ela não está estressada. Mas eu não acordo com estresse. Mas porque tem o estresse positivo e o estresse Ah, negativo. sim, aí sim. Tem Aí um sim. lado bom do estresse. Olha, ninguém aprende nada tranquilo. Eu preciso de energia para aprender. De onde é que vem isso? Eu preciso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ah, então você está falando de um Entendeu? estresse legal, né? É, o então eu estresse, o acordo. lado bom do Eu estresse, ele é importante para a gente. Senão a gente não se levanta da cama. Na verdade, a pessoa, quando não quer levantar-se, é porque o Ah, nível de energia energia, já está baixa. o nível hormonal, e quem é que dá essa energia extra? É o cortisol. Aí já passa a ser Né? quase uma depressão. Tanto que tem um pico de cortisol durante o dia. Às vezes, quando o médico vai, você tá com um processo inflamatório, então tem um horário mais adequado para você tomar o cortisol, esse tipo de coisa. Então, isso é coisa de médico, né? Mas sabia, Hum. Henrique, que já aconteceu comigo algumas vezes, acredito que com vocês também em casa, de acordar, quer dizer, quem tem um trabalho não certinho como o meu, quando digo não certinho às vezes eu tenho que ir para a empresa de dia, fazer a coisa de produção, ou só tem show à noite. Muitas das vezes eu acordo e fico na cama ainda durante 1 hora e meia, mas trabalhando, mas deitado, ou resolvendo as coisas pelo WhatsApp, ou com a agenda do lado, fazendo a agenda do mês, ou lembrando que tem que fazer alguma coisa. Então, assim, eu não levanto direto, mas estou ali. Então, ali eu estou num estresse bom, né? Exatamente. Uma energia boa. Você está funcionalmente trabalhando, feliz com o que você está fazendo. Legal, Mas, legal. nesse momento, também pode entrar uma ansiedadezinha. Aí, às vezes, você acorda, aí o batimento cardíaco está um pouco mais acelerado, às vezes a respiração ela fica descompassada. E olha, vai ser muito bom eu ter esse papo com você agora, porque a gente está numa fase de montagem de espetáculo, logo está chegando, e eu acho que a gente vai sentindo isso a cada dia mais, que vai chegando perto de um casamento, de uma festa do familiar e tal, tal, tal. E como a gente está no segundo bloco, e o segundo bloco a gente não tem muito tempo, eu quero que você passe agora para dizer para a gente. Galera, é o seguinte, a gente pode ajudar, você pode se ajudar com isso. Vamos dizer, o monge urbano, como é que pode ajudar? Alguém está me vendo aqui, ó. Aí eu tenho uma empresa, caramba, meus funcionários estão assim meio, sabe, estressados. Eu acho que eu posso fazer. Como é que você faz isso? Como é que passa para essa turma? Como é que pode ajudar? Vamos agora numa ajuda? Galera, vamos ajudar vocês. Por favor, fiquem atentos. Por exemplo, a Monge Urbano hoje, a gente tem um programa que é multidisciplinar. Porque, por exemplo, um foco da gente é estresse, ansiedade e o outro é o burnout. É a síndrome de esgotamento físico, mental e emocional decorrente de atividades relacionadas ao trabalho. Que é o forte, é o pesado. Que é o pesado. Então, por exemplo, para o burnout, a gente tem um programa... Tu acha que eu tenho burnout? Pergunta no meio do programa. Uma pessoa está conversando com vocês e pergunta para mim, tu acha que eu tenho burnout? Aí você conversa com um psiquiatra, que não sou eu, o especialista para o diagnóstico. Ai, que maravilha para esse programa. Mas gente. assim, né, Vamos lá, vai. devido à nossa experiência, também eu percebo claramente que você é uma pessoa ansiosa, que é você que é uma pessoa multitarefa, está sempre fazendo Sim. muitas coisas ao Sim. mesmo tempo. E ao mesmo tempo você não percebe isso. Às vezes não. Como você termina o final do dia? Exausto. Geralmente exausto, porque não tem muita opção. Não, e até assim, como a gente conversou antes também, antes do programa, eu estava dizendo, é uma coisa que eu não deveria ter, eu quero realmente, quando eu digo eu quero para vocês também, que têm a mesma faixa etária, até os mais novos também, acho que serve para todo mundo, gente. Não são só os mais velhos, não. Os mais novos até estão sofrendo bastante. Tá vendo? Os mais novos estão sofrendo. Mas eu digo, eu que tenho uma certa idade, eu tenho que realmente diminuir essa minha carga para que eu possa chegar a uma longevidade maior, para que eu possa curtir mais. Eu trabalho mais e curto menos. Eu divirto mais as pessoas
Eu divirto mais vocês, seja no programa, seja nos shows, do que eu me divirto. E eu quero chegar nesse equilíbrio. Olha o que é interessante você falando aqui. Existe o cuidador de idosos, por exemplo, Sim. o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o psiquiatra, que cuida da saúde dos outros e você cuida da alegria dos outros. Exatamente. Isso eu sei. Já me disseram muito isso. Então, por que você não cuida de você mesmo? Então, Henrique, é o seguinte, ó, galera, preste atenção. Como é que a gente pode ajudar essa turma que está em casa e nos ajudar? E a mim também, que eu vou pegar muita dica de você. Como é que a Monge, você ou outra empresa pode ajudar essa turma toda? E nós, cada dia mais, a gente se autoajudar. Primeiro, buscar identificar quais são os sintomas que você está sentindo hoje. Se você anda muito ansioso, acorda geralmente de manhã cedo com palpitação no coração, mente acelerada, dificuldade de dormir, um sono de baixa qualidade é um indicativo. Então é importante você procurar, primeiramente, os profissionais que são mais adequados para esse momento inicial. É um médico, talvez um clínico geral, um psiquiatra, a depender do seu nível de desconforto, dos seus sintomas, né? Entrar no processo psicoterápico, fazer psicoterapia. E onde é que a Monge entra aqui? A Monge, ela trabalha basicamente com prevenção. Prevenção ou você já está dentro de um processo psiquiátrico, está tomando medicação, está fazendo psicoterapia, então a gente entra de forma complementar. São processos que se interconectam e amplificam um ao outro. Por exemplo, tinha um aluno que ele entrou medicado, ele estava com acompanhamento psiquiátrico. Você via naturalmente que ele tinha dificuldade até na hora da fala por causa da medicação, mexe um pouco até com a tua parte motora. Depois de 8 semanas, passado o programa, ele já tinha mudado a medicação com o psiquiatra, ele já estava em outra situação. E o mais interessante é que ele disse, Henrique, a minha vida estava tão difícil que eu coloquei dentro das minhas atividades de lazer fazer caminhadas, trilhas. Eu fiz 5 trilhas, ele falou, fiz 5 trilhas. Das 5 trilhas, a única que eu estive presente foi na sexta, quando eu estava fazendo o programa. Ou seja, ele ia para a natureza, mas ele não conseguia se conectar com a natureza, porque a mente dele, ele estava no outro caminho, o caminho da mente dele. Depois que começou o programa, junto com o processo dele psiquiátrico, ele voltou a estabilizar mais rápido. Então são coisas que se somam. Então, assim, na Monge hoje a gente tem um programa que é o Vencendo o Burnout, é um programa voltado para prevenção e enfrentamento dessa síndrome, né? É um corpo, são 11 profissionais, 10 aulas, 11 horas de aulas gravadas. Começamos com psiquiatra, temos neuronutricionista, nutricionista, temos um programa de mindfulness completo dentro deles, temos aulas de yoga, porque a gente já falou, né? A desconexão mente-corpo. Eu preciso aprender a sentir meu corpo, por que não por meio da yoga? Porque tanto yoga como mindfulness hoje são reconhecidos cientificamente de boas práticas para desenvolver saúde mental. Então, galera, pode falar. É um programa baseado nessas evidências. Então, feito isso, a gente também tem a perspectiva organizacional, a gente fala da questão de trabalho e significado para a vida. É importante o trabalho, ele traz realização pessoal. A gente não pode se excluir do trabalho. Não necessário. Sim. Muitas vezes nem é o trabalho formal, às vezes é um trabalho voluntário, né? Temos a perspectiva da comunicação na organização. Muitas vezes, gente, o nível da comunicação nas organizações não é adequado. Às vezes são comunicações com palavras de rudez, rude. São pessoas rudes, têm dificuldade de se comunicar e de se relacionar. E isso é um preditor de burnout. Outra coisa, se você é muito perfeccionista, se liga. Porque a única coisa que a gente mal tem controle é sobre as nossas próprias ações. E quando a gente pauta o resultado em querer controlar os outros, isso é um sintoma que você precisa começar a trabalhar em você. Então, galera, ficou a dica. Vai estar aqui, é claro, o Instagram para você procurar, para você ler, se você se identificou com alguma dessas situações. Espero que não,
mas eu acredito que sempre tem um pouquinho de cada coisa. Eu me identifiquei, por exemplo, agora eu estou conversando com ele e do nada eu lembrei que me fizeram um pedido ontem de uma coisa que eu não fiz, que é de um trabalho, e eu estou conversando com ele, mas estou lembrando assim, quando acabar de gravar, você fala por esse trabalho. Olha que coisa louca. A gente termina esse bate-papo que foi incrível, 2 programas maravilhosos. Henrique Cardoso, primeiro, Obrigado, agradecer você ter acompanhado toda a minha carreira desde o começo. Continue agora, que vai ter espetáculo agora novo, né? E muito obrigado por essa ajuda, não só para mim, mas como para todo mundo que está nos assistindo aqui no Silvio Santos Convida. E eu tenho certeza que vai estar escrito aqui, o Monge vai ajudar muita gente. O Monge não é só ele, é uma equipe maravilhosa, tá? Muito obrigado a você, obrigado a todos vocês, gente. Muito obrigado por todo sábado estar conosco. E até semana que vem, hein? Aguardo vocês, semana que vem, 19h30, na TVC. Na nossa TV Ceará. Aguardo vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo. Até semana que vem. Programa Silvio Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Notícia! Novidade! Corre, Virgínia, pra contar! Vou contar dia 29 de outubro, às 20 horas, Caviar com Rapadura, 30 anos. Primeiro espetáculo de humor cearense que foi sucesso em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Vai perder? Vai perder? Tá feia, viu, tu? Eu tô feia? Tu que tá horrorosa. Maria, Esse toca. Gente, compra o ingresso, tá? Ai, já tô lento. Ah, nojento. Eu tenho reumatismo, tô idade. Chromebooks para trabalhar, microfone para dar aula, promoção e progressão por titulação, plano de cargos, carreiras e salários sendo cumprido, a criação do programa Professor Sem Fronteiras, o maior concurso da história da educação com 2.000 novas vagas e o maior programa de concessão de bolsas de mestrado e doutorado. Tudo isso é um jeito da Prefeitura dizer: obrigada por tudo, professores. Parabéns! Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais.